Certo, vamos desvendar isso. Para começar o nosso mergulho profundo de hoje, vamos imaginar duas realidades. Duas realidades completamente opostas no mundo da criação de ovelhas, a ovinocultura. Uhum, dois cenários bem diferentes. Exato. De um lado, a gente tem um cenário de pura frustração no campo. Aquele manejo onde o produtor gasta verdadeiras fortunas com medicamentos, enfrenta perdas constantes no rebanho e trava uma batalha diária contra ovelhas fracas. Sim, lidando com problemas sistêmicos graves, né? Isso. É um cenário de puro desgaste. Um ciclo sem fim de tentar resolver crises agudas sucessivas. E, do outro lado, observamos um cenário que muitas vezes parece, inacessível para quem está preso nessa primeira situação. Parece até mentira às vezes. Com certeza, é um ambiente de produção totalmente equilibrado, os índices zootécnicos são sólidos, a mortalidade é praticamente irrelevante e o ganho de peso se mantém constante. Animais gordos, cordeiros fortes. Então, a grande questão analítica que precisamos fazer logo de cara é tentar entender onde está a falha estrutural de um lado e o acerto absoluto do outro. Exatamente. Seria apenas uma questão de, sei lá, investir em uma genética superior ou uma formulação de suplementação que custa o triplo do preço? Ou até o acesso a moléculas químicas de última geração, né? Aquele remédio caríssimo. Pois é. Mas os dados mostram que a resposta não passa por nenhuma dessas vias tradicionais. A missão da nossa análise de hoje é dissecar o fator que realmente separa esses dois mundos operacionais. E é aí que entra a nossa fonte principal, certo? Era para quem nos escuta. Preparados? O remédio, o vermífugo tradicional, deve ser a absoluta última cartada no controle parasitário. A última, literalmente a última coisa a se fazer. E essa afirmação desafia diretamente o protocolo padrão que é adotado há décadas no campo. A cultura de manejo convencional condicionou o criador a enxergar aquele frasco na prateleira da farmácia veterinária como a primeira E às vezes a única, né? e a única linha de defesa. Mas quando a gente analisa a realidade biológica do campo, percebemos que o sistema é infinitamente mais complexo do que simplesmente aplicar um produto e esperar que o problema desapareça. Para embasar essa nossa análise com dados reais, nós trouxemos hoje um material riquíssimo do canal ovinos.com no YouTube. Um material excelente, por sinal. Veterinária e, o mais importante, criadora de ovelhas com mais de 23 anos de experiência prática diária. Não é teoria de Gaveta, de jeito nenhum. Ela não está formulando hipóteses num laboratório estéril. São décadas de observação comportamental e biológica de um rebanho sob pressão parasitária real. O que é fascinante aqui é que o valor dessa experiência de 23 anos documenta exatamente o esgotamento daquele modelo antigo. A fonte convida a abandonar essa visão centrada na seringa, no remédio, e adotar uma visão de ecossistema. Visão de ecossistema. Isso. Significa parar de tratar o sintoma final e começar a intervir na dinâmica de sobrevivência do próprio parasita. É uma reestruturação total de como se lida com sistemas biológicos sob manejo intensivo. Bom, para compreender o peso dessa reestruturação, a gente precisa encarar uma matemática. A matemática chocante do parasitismo que ela traz. A chamada regra dos 95/5. Essa regra muda tudo. Muda tudo, porque os números são muito contundentes. Quando se pensa em uma infestação de vermes, a nossa intuição sugere que a massa do problema, os vermes, estão dentro das ovelhas. Sim, a lógica comum é essa. Mas a regra demonstra exatamente o inverso. De cada 100 vermes, apenas 5% da população total estão de fato alojados dentro dos animais. É um número minúsculo. Muito pequeno. E onde estão os outros 95%? Estão espalhados no ambiente, no pasto, em estágios de ovo e larva. Se conectarmos isso com o panorama geral do manejo tradicional, a falha sistêmica fica gritante. Vamos pensar, adota-se o protocolo de fechar o rebanho inteiro no curral e aplicar o vermífugo em 100% dos animais, certo? Certo, dá remédio para todo mundo. Exato. Mas ao fazer isso, o ataque está focado em apenas 5% do problema real. É como tentar esvaziar um oceano com uma colher de chá.
Perfeita analogia. A ineficiência estatística é absurda. Há um investimento gigantesco de dinheiro, de mão de obra, que ignora solenemente que a grande reserva populacional do parasita continua intacta lá no pasto, só esperando as ovelhas voltarem para comer. É um esforço desproporcional para um resultado mínimo. Mas o aspecto mais crítico que a fonte relata não é nem a perda financeira. É o risco biológico. A tal da bomba relógio. Essa mesma. Porque ao focar só nesses 5%, dando o remédio para o rebanho todo, o manejo convencional acaba desencadeando um processo de seleção genética superacelerada. O mecanismo de resistência é implacável na natureza. Quando se submete o rebanho inteiro a esses banhos químicos regulares, a grande maioria dos vermes lá no estômago morre. Até aí tudo bem. O remédio funciona na hora. Funciona. Contudo, os poucos indivíduos, aqueles vermes que sobrevivem a essa molécula química, eles sobrevivem porque possuem uma mutação genética. Eles são resistentes. E supervermes. Exatamente. E o grande perigo ocorre dias depois da aplicação. Sem a concorrência dos vermes normais que morreram, esses mutantes resistentes têm o ambiente livre para se reproduzir de forma explosiva. E aí eles começam a expelir ovos nas fezes da ovelha. E esses ovos vão repovoar aqueles 95% do pasto com uma nova geração inteira de parasitas que simplesmente já não morre mais com aquele princípio ativo. Ou seja, o próprio manejo cria o obstáculo. A fonte relata como o uso do calendário fixo de vermifugação, sabe? Aquela aplicação programada a cada 30, 60 dias em todo o mundo, constrói essa bomba. Combina-se essa genética resistente com um pasto sempre ocupado e o resultado é um desastre. O colapso desse modelo ocorre de forma muito abrupta. Chega um momento em que a eficácia daquela molécula despenca para quase zero. A resistência se estabelece por completo na fazenda. E aí acabou o arsenal químico. Acabou! O criador perde o controle e assiste o rebanho definhar simplesmente porque queimou a ferramenta de forma indiscriminada. E essa matemática muda a abordagem por completo. Porque se erradicar todos os vermes com química é impossível, e a fonte é super categórica ao afirmar que não existe um produto mágico para jogar no pasto e esterilizar tudo. Não existe mesmo. Não existe. Então a estratégia tem que migrar da prateleira da farmácia para o manejo do ambiente. Entramos agora na segunda parte da nossa análise, o que chamamos de o xadrez do pasto. Sem o suporte exclusivo da química, o controle da pastagem se torna a barreira primária de saúde. A fonte detalha demais a importância da rotação de áreas, mas o foco não é só dar um tempo de descanso para o pasto crescer. O segredo está na métrica exata da altura do capim, quando os animais entram e saem do piquete. Aqui que fica muito interessante. A própria estrutura do capim determina se o animal vai ficar doente ou não. A biologia de como a larva se move explica isso perfeitamente. Por quê? Aquele verme no estágio infectante, que está lá naqueles 95% do pasto, ele precisa chegar até a boca da ovelha. Mas ele não tem pernas, ele não anda longas distâncias. Ele depende do microclima, né? Exato. Ele usa o orvalho da manhã. Com aquela gotícula de água na base do capim, as larvas vão migrando, nadando para cima no talo da planta. Só que elas ficam restritas à parte mais baixa, bem rente ao chão. Porque na base elas têm proteção. Se subirem muito, a radiação solar direta e o calor ressecam e matam a larva. Exatamente. Então elas ficam escondidinhas lá embaixo, no úmido. E o que a biologia nos mostra é que o comportamento na hora de comer é que dita a infecção. Quando o manejo permite que o rebanho consuma o pasto muito rente ao solo, o famoso pasto rapado, a ovelha é obrigada a morder exatamente aquela parte de baixo da planta onde está lotado de larvas infectantes. É como servir os vermes de bandeja. Bem isso. Mas se existe um controle rigoroso e a ovelha é retirada antes do capim baixar demais, ela consome apenas a parte de cima das folhas. Essa ponta é mais nutritiva e tem uma carga de parasitas quase zero. É uma estratégia de exclusão mecânica. O controle de doenças começa na gestão da grama. É fantástico. E além dessa exclusão na hora de comer, tem o efeito ambiental quando o pasto fica vazio, né? Com certeza. Durante a rotação, o piquete sem animais, mantido numa altura boa, recebe a luz do sol.
A radiação ultravioleta age direto sobre aquelas larvas que ficaram lá. O clima faz o trabalho sujo de limpar o pasto, antes dos animais voltarem semanas depois. É usar a natureza a favor da produção. Quando o foco muda para a base do sistema, que é o solo e a grama, a necessidade de usar medicamento cai absurdamente. E isso nos conecta ao próximo pilar da nossa análise, o foco na resistência interna do animal. A frase que a Carla usa na fonte sintetiza isso de forma cirúrgica. Ela diz que o coxo é o seu melhor vermífugo. O coxo. Onde vai a comida? Isso. Levanta uma questão importante sobre a fisiologia. Muitas vezes a nutrição é vista só para o ganho de peso. Mas a análise posiciona a suplementação, um bom sal proteinado, como centro da resposta imunológica. É fundamental entender isso. Animais bem nutridos têm um exército de defesa pronto. E eles conseguem combater os vermes sozinhos. Porque o sistema imune gasta muita energia e muita proteína para criar células de defesa. Se tem sobra de nutrientes, a ovelha monta uma barreira na mucosa do estômago que impede a reprodução do parasita. Falando em parasita no estômago, a fonte menciona um nematóide muito específico e agressivo na ovinocultura. E aqui eu preciso compartilhar uma curiosidade dos bastidores com quem nos escuta. A transcrição automática do material original registrou o nome desse verme terrível, que é o Haemonchus contortus, como Vermecus contortus. Vermecus contortus é muito bom. Um erro tecnológico bem divertido, mas o agente em si é devastador, não tem nada de engraçado. O estrago sistêmico que esse Haemonchus causa é severo. Muito severo. E a manifestação clínica mais famosa no campo é a tal da papeira. A papeira é aquele inchaço grande embaixo da mandíbula da ovelha, né? Tem muita gente que acha que a papeira é o verme que foi para lá no pescoço do animal, né? É um mito comum, mas a fisiologia explica que é bem diferente. A papeira é o sinal de um colapso metabólico generalizado. O Haemonchus contortus é um verme hematófago. Ele gruda na parede do estômago e suga sangue o dia inteiro. Uma vampiragem constante. Exato. Uma carga alta desse verme drena um volume absurdo de sangue. E junto com o sangue vai embora a proteína plasmática, a albumina. A ovelha sofre uma perda maciça de proteína. E aí, a pressão no sangue cai. Precisamente. Com a queda brutal de proteína, os vasos sanguíneos perdem a capacidade de segurar os líquidos. O plasma vaza dos vasos para os tecidos. E pela gravidade, esse líquido desce e se acumula na parte mais baixa da cabeça, formando o edema submandibular, a papeira. Caramba! Então não é uma infecção local. É o sinal extremo de que a ovelha está literalmente perdendo toda a sua proteína pro verme. Ela está morrendo de inanição interna, mesmo se o pasto estiver verde e farto. Perfeito. Por isso que manter o coxo cheio de nutrientes previne chegar nesse estado crítico. E para saber se a nutrição está funcionando, a veterinária lá do vídeo cita uma técnica muito peculiar. Ela brinca que a ferramenta mais cara e eficiente do manejo é totalmente gratuita. É usar o olho e a mão. A avaliação corporal tátil, né? Isso, apalpar a ovelha. Não dá para olhar de longe, especialmente se tiver muita lã escondendo os ossos. Tem que colocar a mão na região lombar do animal e sentir a quantidade de músculo e gordura. Fornece um dado real da resiliência daquele indivíduo. Bom, estruturando tudo o que vimos até agora. Temos o manejo meticuloso da altura do pasto, temos a nutrição forte no coxo construindo imunidade, e a pergunta que fica é, nunca mais usamos vermífugo químico? A resposta surpreendente é não. A molécula química continua sendo vital, mas o alvo muda completamente. O alvo deixa de ser o rebanho inteiro. Exato. O alvo passa a ser apenas e unicamente o indivíduo que apresenta incapacidade de lidar com os vermes. Em qualquer grupo, por melhor que seja a fazenda, sempre vão ter aqueles animais geneticamente mais sensíveis ou passando por uma queda de imunidade temporária, tipo as fêmeas que acabaram de dar cria. Para elas, a carga de parasitas pode ser fatal. Sim, e é só para essa minoria que o remédio deve ser dado, como uma intervenção de resgate de emergência, não como prevenção para todo mundo. E como o produtor descobre no meio de 100 ovelhas quem é essa única que precisa do resgate urgente? Sem gastar com laboratório todo dia. A fonte destaca um método muito visual e prático chamado FAMACHA.
O Famacho é uma triagem brilhante focada no grau de anemia. Como ele funciona na prática? Puxa-se levemente a pálpebra inferior do olho da ovelha e observa-se a cor da mucosa, comparando com um cartão padrão. Como aquele verme suga muito sangue, a ovelha fica anêmica e a mucosa perde a cor. Fica pálida. Isso. Se o olho por dentro estiver bem vermelho ou rosa forte, o animal está saudável e lidando bem com os parasitas. Não recebe remédio nenhum. Agora, se a cor estiver um rosa bem pálido ou branco porcelana, o quadro é de anemia grave. E aí cruza-se essa palidez do olho com a presença de diarreia ou daquela papeira que explicamos, e só então esse animal específico recebe a dose do remédio. O resto do rebanho volta para o pasto sem tomar nada. E esse nível de controle individualizado introduz o conceito mais sofisticado e genial dessa nossa análise inteira, a ciência da refugia. Refugia. Exato. Todo esse esforço para não dar remédio para o rebanho todo tem um objetivo biológico importantíssimo. Manter a refugiá-la significa manter intencionalmente uma população de vermes vivos no pasto que nunca tiveram contato com o remédio, vermes que continuam sensíveis. Olha, vamos pausar essa análise um pouco porque isso gera muito debate estrutural. Gera mesmo. Deixar parasita vivo na fazenda de propósito, para quem já perdeu muito animal em surto de verme no passado. A ideia de preservar o inimigo intencionalmente soa como negligência técnica, um risco enorme. Como a biologia justifica manter esses vetores passeando no capim? A hesitação faz todo sentido. Vai contra o nosso instinto básico de querer erradicar as pragas. Mas a justificativa é a sobrevivência a longo prazo. Os vermes sensíveis, que são deixados vivos nas ovelhas saudáveis, continuam jogando ovos no pasto. E esses ovos geram larvas fracas, digamos assim, que vão competir por espaço com aquelas super larvas mutantes resistentes. Então a ideia central é gerar concorrência genética no próprio pasto. Exatamente. Na biologia, carregar genes de superresistência tem um custo alto de energia para o verme. Em um ambiente sem remédio, o verme comum se reproduz muito mais rápido que o resistente. Ao mantermos a refúgia, os vermes fracos cruzam com os resistentes e diluem a genética. Isso garante que a maioria dos vermes na fazenda continue sensível ao medicamento, Fazendo com que o remédio volte a funcionar quando precisar. A lógica é proteger a eficácia da ferramenta química, mantendo o rebanho de parasitas biologicamente vulnerável. Se tentarmos matar tudo, a seleção natural garante que só sobrarão os superparasitas indestrutíveis. Essa engenharia genética do pasto muda tudo. É o que consolida os 23 anos de experiência da fonte. O sucesso contínuo na ovinocultura não vem de depender da farmácia. Vem de manipular o ecossistema. É o equilíbrio perfeito. É ajustar a altura do capim, reforçar a imunidade no coxo e tratar só quem está doente para manter essa refúgia viva. Uma aliança com as regras da natureza. E sabe, se conectarmos isso com um cenário maior, saindo só da ovinocultura, as semelhanças com outros colapsos são impressionantes. O princípio da refúgia reflete perfeitamente a crise atual de superbactérias na medicina humana. Verdade, o uso abusivo de antibióticos. Exato. Usar antibiótico para qualquer infecção banal selecionou bactérias intratáveis nos hospitais. Pelo mesmo motivo, eliminou-se a concorrência bacteriana sensível. Vemos o mesmo na agricultura, com insetos e ervas daninhas resistindo a agrotóxicos usados em larga escala. A tentativa de aniquilação total de um ser biológico geralmente resulta no fortalecimento incontrolável dele mesmo. É uma lição pesada. A sustentabilidade depende da convivência e do uso cirúrgico da química. Essa visão sistêmica mostra como a biologia não respeita as fronteiras de produção. E para fechar o nosso mergulho profundo de hoje, eu quero deixar um pensamento provocativo para quem nos escuta sobre isso tudo. Vamos lá? Vimos que esse controle tático perfeito, esse xadrez do pasto e a delicada refugia dependem totalmente do manejo do ambiente. Dependem de ciclos bem definidos de umidade, do orvalho, das chuvas regulares para as larvas subirem no capim e o pasto descansar, certo? Certíssimo. O clima é o maestro dessa orquestra. Então, o que acontecerá com esse conceito inteiro à medida que as mudanças climáticas alterarem os ciclos nas fazendas? Excelente ponto.
Com secas prolongadíssimas, seguidas de temporais catastróficos, o microclima daquele pasto vai sofrer mutações rápidas. Se o ambiente é quem dita a sobrevivência do parasita, será que as regras da refugia vão conseguir se adaptar a essa nova realidade climática extrema? Ou será que estamos prestes a ver as regras desse jogo biológico mudarem completamente mais uma vez? É um cenário de extrema incerteza que vai exigir uma inteligência de campo ainda maior nos próximos anos. Uma nova camada de adaptação. Bom, fica essa reflexão inédita para quem acompanha a nossa análise pensar a respeito. A natureza sempre encontra um caminho e nós precisamos antecipar os nossos passos. Até o próximo mergulho nos dados.